Lembre-se, a igreja é local. Busque a unidade. Não busque a unificação. A unificação é dizer, marcha para Jesus, congresso aqui ecumênico, congresso lá de evangelização, se convida a Igreja Universal, convida todos os pastores e oficiais das denominações, e tivemos uma unidade tremenda, porque estavam todos. Não, isso é unificação, não é unidade sequer. Nem sequer a unidade, muito menos unicidade. Mas já que a unicidade é essencial e está em nós, então, e a igreja está dividida, não somente busque a unidade. Buscar a unidade já é bastante, mas procure também viver a unicidade que está dentro de você, porque o sangue que custou a sua salvação é o que custou a salvação dos outros. Ame os outros, mesmo que se congreguem em diferente lugar ou não congreguem em nenhum templo, como os tais desigrejados. Graça e paz com todos os irmãos do Brasil. Mando virtualmente minha saudação no amor e a paz do Senhor, convencido de que estou para chegar a muitos que amam a palavra de Deus. É mentira que neste tempo que vivemos a palavra de Deus foi deixada de lado. Tem muitas pessoas que estão lendo como nunca antes e nunca antes tinham se dedicado a ler como agora. E o fator político as levou a se preocupar por investigar na Bíblia coisas para poder defender sua posição política. Então não vejo eu que haja havido uma diminuição do estudo da palavra de Deus. Houve um aumento, sim. Isso que eu vejo. Agora, se você vai ler e vai ler de maneira equivocada, interpretar equivocadamente, usando lentes diferentes das corretas, é outra coisa. Se você vai ler para motivos e propósitos espúrios ao Evangelho, é outra coisa. Mas que se lê muito hoje a Bíblia, é verdade. Por outro lado, durante toda esta pandemia espiritual, que vem da política mundial, da geopolítica, e por outro lado, por este lado, dessa pandemia espiritual, também tivemos a pandemia física. Por ambas pandemias, há uma grande quantidade de servos e servas de Deus que por primeira vez também se dedicaram a dobrar os joelhos, a orar, a interceder, a clamar ao Senhor por eles mesmos e pelos seus familiares. Tem muito mais crente hoje vigiando, porque tem, mesmo que seja por medo, muitos têm medo de que morram seus familiares ou eles próprios estejam morrendo antes de tempo. Mesmo que a motivação seja equivocada, mas está havendo um despertamento muito grande neste sentido de buscar a Deus e buscar a leitura da palavra de Deus. Então, é um momento, um tempo que estamos vivendo, que a apostasia veio violentamente, mas não por falta de Bíblia, senão por falta de namoro com Jesus. Tem muita gente que entende mal a apostasia e o arrebatamento.
Mas o arrebatamento e o remanescente fiel não tem nada a ver com doutrinas. Tem tudo a ver com o nosso namoro com o Senhor Jesus. E também a apostasia tem tudo a ver com o mesmo ponto. A apostasia é o lado negativo que está no Antigo Testamento e está no Novo, de quando o povo de Deus deixa de amar a Deus como seu marido para amar os governos mundanos, os impérios, ao César, ao governante, ao dinheiro, ao poder temporal e à filosofia política. Aí houve apostasia. No Antigo Testamento é muito claro. E também o remanescente fiel tem tudo a ver com isso, com o nosso amor a Deus. A palavra de Deus diz que o pai, quando olhou para o filho na terra, disse: este é meu filho amado em quem eu tenho contentamento, em quem eu tenho prazer. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo... Não, estou trocando, é outra parte de Efésios. O apóstolo Paulo diz que fomos incluídos no amado. Creio que capítulo 1, versículo 13. Fomos incluídos no amado. Fomos aceitos no amado. Ou seja, que quando Deus Pai olha para o Filho, Ele te olha a ti e me olha a mim. E se de repente nos vê a nós dentro de Cristo, porque daí não saímos, ou você está em Cristo ou não está. De repente Ele olha e nos vê a nós em Cristo, mas olhando para os deuses da terra, olhando para os políticos. Que tristeza para o Pai. Que tristeza. É a mesma coisa que quando o noivo está namorando e a noiva vê um homem e começa a girar assim e vai olhando para aquele outro homem, não para o seu namorado que está falando com ela. Muito raro. Este caso é muito raro. O meu exemplo devia ser o contrário. Mas me saiu, viu? Então, isso realmente é triste. Produz desconfiança, produz insegurança. Essas três coisas, o remanescente fiel, a apostasia e o arrebatamento, tem tudo a ver com um romance histórico, desde antes da criação do mundo até a eternidade futura, de Cristo, o Filho, com a sua amada que somos nós. Tem tudo a ver com esse ponto central. Portanto, que é a igreja? A igreja, em tipologia, principalmente no Novo Testamento, ela é a família, é o povo de Deus, é esposa, é noiva, é corpo de Cristo.
e outras tipologias ainda mais. Mas o que importa não é tanto as tipologias acerca da igreja, que é em essência a igreja. Em essência, a igreja é o corpo de Cristo. Você pode ter duas noivas, mas não pode ter dois corpos. Você pode ter dois povos. Eu tenho dois povos, duas pátrias. A minha pátria original, Argentina, e a minha pátria por opção, o Brasil. São duas pátrias que eu tenho. Mas não posso negar que eu nasci em uma só. É assim que vamos entender algo muito grande que estou para falar neste vídeo e que ninguém ainda sabe para onde eu estou indo. Eu sei que muita gente vai aproveitar este vídeo, muito. Uma coisa é eu ser parte da família de Deus, e outra, e que relação tem a família de Deus com Cristo? Jesus foi específico. Faz a vontade do Pai. Então, que é uma família que é de Deus? Qual é a família de Deus? A que faz a vontade do Pai. Do Pai de Jesus e o Pai nosso. Ou seja, nesse caso, Jesus é nosso irmão, quando se trata de fazer a vontade do Pai. Quando somos família. Mas a coisa mais transcendente de todas em tipologia é que somos corpo de Cristo. E por que é a mais transcendente? Por quê? Vou explicar. Simplesmente porque, sendo corpo, somos o próprio Cristo. Somos o próprio Cristo. O corpo, o meu corpo, sou eu. E sabe quem está falando? A cabeça. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Então, nós somos Cristo. Por isso que é a tipologia mais importante de todas. E se cuida com a palavra que vem. É um ensino, estou passando um ensino espontâneo totalmente. Eu pensei e liguei aqui e disse, vou gravar. Está na hora de eu fazer um vídeo específico deste tema, bem simplificado, bem direto, sem versículos, sem nada. Assim que vou tentar não mencionar, eu gosto de mencionar, vou tentar não mencionar para não me equivocar. Vai faltar os versículos, mas se vocês quiserem, depois eu escuto o meu vídeo e vou anotando os versículos à parte, mando um PDF aí para vocês, e vocês vão ter todos os versículos necessários. Bom, é muito importante este assunto. Somos Cristo. Romanos capítulo 16, já mencionei, versículo 20. Em breve será aplastado a antiga serpente Satanás. Pisada a sua cabeça por Deus. Quando Deus pisa na cabeça de Satanás e a esmaga, quem é que está fazendo isso? É você e eu também. Porque nós estamos em Deus. É a tipologia mais magnífica e gloriosa que possa existir. Somos corpo de Cristo. Mas o perigo
O grande perigo de você que agora está sabendo que somos corpo de Cristo com mais amplitude e clareza, e por que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo, e agora ficou claro para você muito mais que antes, e você está vibrando de emoção porque está vendo algo maravilhoso, que talvez já tenha visto, mas agora alumiou mais ainda para você. Bom, foi bom, não? Até aqui. Só que é um compromisso muito grande. Porque Cristo, que é o dono da igreja, ele disse: eu edificarei minha igreja. Que coisa tremenda isto. Se ele é o que inventou a igreja, criou a igreja, fundou a igreja, que tenho eu para fazer com respeito à igreja, senão cumprir o plano dele e obedecer a ele, o que ele me manda fazer e mais nada. Não tenho nenhuma ideia minha que colocar. E se ele é quem desenhou a forma que teria essa sua namorada, quem sou eu para dizer: oh, não gosto do chapéu, tira esse chapéu. Não gosto que se produza o rosto. Não gosto de esse chinelo. Quem sou eu se a namorada não é minha, é do Senhor? É muito sério isto, muito sério. E como ele disse que ele edificaria a igreja, ele desenhou a igreja em duas dimensões. Não três, nem 1,5. Um absurdo se seria 1,5, não? Ele desenhou a igreja em duas dimensões. A universal e a local. Ele desenhou. Está na Bíblia. Universal em tempo e espaço. Quer dizer, em tempo, quando ele fundou, no ano 2033, mais ou menos, no ano 2100, eu disse universal em tempo e espaço. Agora estou falando em tempo. A igreja é universal em tempo. A mesma igreja do 33 é a igreja do 100. A mesma igreja do ano 100 é a igreja do ano 1000. A mesma igreja do ano 1000 deve ser, pelo menos, e é, na essência, a igreja de 1560. A igreja do ano do 33 é a mesma do ano 2010. E a igreja de 2022, hoje, é a mesma de quando foi fundada, em tempo. Em espaço, é a mesma no Japão, na Inglaterra, na África, em Espanha, no Canadá, no México, no Paraguai, no Brasil, é a mesma. É a mesma em termos de a dimensão universal. E em termos da localidade, cada localidade tem uma só igreja. Uma só igreja. Cristo tem uma só igreja por cidade, por localidade. O mais correto é dizer localidade, porque hoje se fracciona a localidade em povoado, vila, povo, cidade, necrópolis, enfim, há uma gradualidade de menor a maior, como fui mencionando, dependendo da quantidade de habitantes. Mas então, o termo melhor é usar localidade.
E por que Cristo desenhou que a igreja tem que ser local? Porque a teologia da cidade, ela existe. E eu pensei que eu criei essa teologia, que eu inventei. Há muitos anos atrás, eu estudo demais. Então, estava estudando e me veio essa ideia, eu disse, mas, poxa, tem tantos nomes de teologia aí. E eu estou vendo que na mente do Criador, em Gênesis capítulo 1, há uma ideia de um espaço, um terreno com limites onde vai morar o homem. No caso, o Jardim do Éden. Eu disse, aqui nasce uma ideia em Deus que parece que está em toda a Bíblia. E eu comecei a estudar, segui lendo, comecei a ler toda a Bíblia, sem parar. Fui lendo Gênesis capítulo 1, Jardim do Éden. Gênesis capítulo 4, Babel. Opa! Mas Gênesis, em capítulo 4, também, Nimrod cria Nínive e outras cidades mais ali. E eu fui juntando, estudando. Cheguei a Apocalipse. Eu disse, pronto, é toda uma teologia nova. Deus tem me usado muito nessas coisas, que são dormidas ou não são conhecidas. E quando eu completei meu estudo, passou um tempo, me veio na cabeça pesquisar na internet, ver que diz se havia alguma novidade. Encontrei um padre católico, tinha escrito um livro que falava sobre, e chamou ele o livro Teologia da Cidade. Eu nunca tinha lido esse livro, nunca li até agora. Mas sim, eu baixei pela internet em PDF, tenho aí guardado no computador. Tenho tanta coisa para ler que eu nunca li. Mas então existe essa teologia. Existe essa mente divina. Essa mente que desde o início do Jardim do Éden, da criação de todo o universo, ele tem em mente uma cidade que desce do céu, gloriosa como uma namorada preparada para o seu noivo. Capítulo 20 do Apocalipse. Está lá. Diz que a nova Jerusalém vem descendo do céu, gloriosa. Ah, Deus, o Senhor tinha na cabeça, em Gênesis já tinha na cabeça isto. E se a gente traça uma linha de Gênesis até Apocalipse, a gente vê a teologia ali e tira um monte de proveito do desenho que está na cabeça de Deus. Então, quando no Novo Testamento o apóstolo Paulo, principalmente, fala da igreja que está em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo, enfim, diferentes igrejas, não só as 7 do Apocalipse, sino muitas outras. Quando ele vai falando tudo isso, ele está falando justamente baseado na teologia da cidade, que é bíblica. Então, como essa teologia é bíblica, a igreja tem que ser local e uma por cidade. E como estamos divididos, Deus demanda que sejamos uma, não uma, senão uma. Ou seja, somos, em essência, uma, não duas. A única igreja de Cristo é uma,
ele não tem duas igrejas, mas devido às divisões, temos que lutar para ter localmente uma igreja una, de unidade. Ou seja, um grupo de irmãos unidos por cidade, reunidos, aí vem o versículo de João capítulo 18, versículo 20, reunidos em torno de Cristo, 2 ou 3. Com 2 ou 3 reunidos em torno de Cristo genuinamente, aí está a igreja. E sabem por que as denominações não são igreja? Tem crentes nas denominações que são parte da igreja. E que a divisão, e a denominação veio e os dividiu, e os separou e disse, você tem que adorar a Cristo não na igreja, tem que adorar na nossa denominação. Não que eles digam isso, mas é o que está acontecendo. Então você se converte e a denominação diz, não vá para a igreja, venha para a minha denominação, que é bem melhor. E aqui você também pode ter contato com Deus. Então você luta aqui e procura ter comunhão com Deus, trabalha pela comunhão com Deus e desfruta bastante de Deus e ajuda outros a desfrutar de Deus. Mas isto não tem comparação nenhuma com o desfrute que você tem de Cristo e as riquezas de Cristo aqui num viver genuíno da igreja, onde só Cristo é o centro. Aqui o centro não é só Cristo, é a doutrina denominacional também. É o nome da denominação também. E muitas vezes é até o nome do pastor também, para que você possa se sentir genuíno na igreja. E mesmo que você sinta que é genuína a igreja, isso é irrelevante. Você pode sentir que a igreja está dentro do espiritismo. Você pode sentir que você tem uma esposa estando adulterando num centro de prostituição. Mas isso não significa que você seja puro e genuíno para com a sua esposa. Você tem que vir para a vida da igreja, onde Cristo é o único centro e não tem mais nada fora de Cristo. E entender que se você está nas denominações, você está com possibilidade de ter a Cristo, claro que sim, porque Cristo é eterno, é infinito, é onipresente, então você pode tê-lo, mas limitadamente, porque a denominação vai limitar a você. Ela limita tudo. Mas quando você vai vendo isso, vai descobrindo que o fator localidade é importante. Se nos remontamos à igreja primitiva, lá não falavam de ser uma igreja una. Por quê? Porque não havia duas igrejas, havia uma. Então não havia necessidade da unidade. Havia necessidade da unicidade, que é uma coisa diferente. A unidade é juntar os pedaços. E a unicidade é ser um, como o casal, que casa e são um física, psíquica e espiritualmente. Esse é o casal perfeito. É isso que Deus desenhou para nós. Como igreja verdadeira, nós somos um com Cristo, vivendo a unicidade. Mas, na essência, deveríamos ser isso, uma unicidade, uma igreja uma. Mas não sendo uma, porque a denominação dividiu, então agora temos que procurar ser uma igreja una, buscando a unidade, porque a unicidade está intrínseca em nós, é inerente a nós, que somos de Cristo, mesmo na denominação ou fora da denominação.
Então, as pessoas que saem das denominações por uma razão justificada, que é que a denominação já não presta mais para o nível de espiritualidade delas. Quando a denominação é menor que sua espiritualidade, quando a denominação é menor que a sua capacidade de comunhão com Deus e de potencialidade para viver Deus na terra, então não é que você sai da denominação. A denominação expulsa você. E logo eles julgam você de desigrejados. Pejorativamente, para que o mundo pense que vocês são os errados. Ou nós. Mas na realidade não somos desigrejados. Simplesmente encontramos o viver genuíno da igreja com Cristo o único centro. Tudo é Cristo, em torno de Cristo e somente Cristo nós nos reunimos. Não há outro interesse, não há outro centro. Então, elas, as denominações, vão estar preocupadas por uma igreja que depende de um endereço, de um pastor, de uma doutrina, de um nome. No mínimo, 4. Eu diria 5. Se é a igreja matriz ou é uma congregação também. Eu lembro aqui em Curitiba, eu preguei numa Assembleia de Deus e todas as irmãs cabelo comprido e vestido comprido. E eu fiquei impactado de ver, porque eu já tinha estado na sede da Assembleia de Deus ali no centro. E Ageu de Abreu, algo assim. E ali todas as mulheres modernas, bem vestidas, lindas, arrumadinhas, tudo. E lá as irmãs todas caras de santas mesmo, de genuínas santas. Eu não vou diminuir as irmãs. Eu via, como na sede também, eu via mulheres de Deus. E na filial eu via mulheres santas também, mas submetidas a uma escravidão. E eu pergunto para o pastor, que creio que até agora é o mesmo pastor, porque faz um tempinho atrás eu passei lá, fui visitar ele, era o mesmo, mas eu vi ele saindo. Então, eu chegava e ele saía, então eu não pude conversar com ele. E ali, eu pergunto, por que era diferente da sede? E aí eles me explicaram que toda a Assembleia de Deus na cidade de Curitiba estava assim. Que na sede é uma coisa e nas congregações é diferente. Então temos essas diferenças. Existem essas diferenças. Agora, a Bíblia não diz que Cristo vai ter igreja por doutrina, por congregação, por pastor, por nome, por endereço. Não. A Bíblia diz que a igreja é por localidade. Lamento que você me ouça e tenha que dizer, olha, este pastor é muito radical. Porque eu sou radical mesmo. Eu não posso pregar e ensinar algo que está fora da Bíblia. E se está na Bíblia, eu quero saber por que está ali. E eu vou estudar até Deus me revelar e me mostrar, e eu me convencer e ficar satisfeito demais, dizendo, que coisa mais linda, que grande Deus que nós temos. Bom, aí eu creio de verdade, e aí aguentem, porque eu vou pregar mesmo. Essas coisas que eu creio, porque passaram pelo fogo 7 vezes, até ser totalmente purificada essa palavra para a minha vida. Eu não sou daqueles que leem superficialmente e interpretam literalmente, ou buscam desculpas na história dos eventos dentro da Bíblia. A ver, por aqui, por lá, por aqui, por diferentes lugares. Então,
Ah, mas eu tenho que dizer que lá em Corinto era diferente, porque isso, porque... Tudo isso é válido na hermenêutica, mas não para deixar de cumprir a vontade de Deus. Então, meus queridos, estou terminando aqui. Não existe desigrejado. Lamentavelmente, às vezes as pessoas aceitam que assim o chamem. A mim nunca me falaram assim, porque eu vou terminar contando muito superficialmente que eu vim de missionário na Argentina, da Argentina, vim no ano 80. Até o ano 2000 eu fui missionário corrido aqui, ou seja, de contínuo, aqui no Brasil, até o 2000, embora voltava sempre lá. Até o 2000 fui missionário. Do 2000 ao 2008, nós moramos na Argentina até que eu fiquei viúvo lá, e eu vim no 2008, e chego aqui, e eu não conseguia ter permanência no Brasil, nem para mim, nem para a esposa, nem para os filhos. Durante 20 anos não conseguia. E chego aqui, estava vigorando o acordo do Mercosul, criado pelos comunistas. Eu só quero tocar a sua ferida um pouquinho, para você perceber que as coisas de Deus são superiores. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Por que vão se matar por essa tolice? Por favor. Foram os comunistas que inventaram o Mercosul e o acordo Argentina-Brasil, Paraguai-Argentina, Paraguai-Brasil e todos os países do Mercosul em acordo. E a partir de então vieram hispanofalantes de monte para o Brasil. E vocês, muitos de vocês dizem, estão comendo nosso pão, tem nosso emprego, nós somos bons, somos hospedeiros. O acordo é do Mercosul, a mesma quantidade de gente que vem de lá para cá, vai de cá para lá. Para os outros países, ainda mais, porque vocês têm, no meu caso, não? Vocês têm pelo menos 4 países, e 5 também, no Mercosul, onde manda gente daqui. E eu tenho só um país onde ir. Eu saio de lá, tenho que vir para cá, ou para o Paraguai, ou para o Equador, mas não posso ir para os 4, 5 países. Então, realmente, é uma tolice esses argumentos. E foi esse governo que liberou a permanência. E a partir do 2008 eu estou permanente no Brasil. Continuo de missionário. E todo o meu tempo, mais de 40 anos, eu sou missionário no Brasil. E prego em diferentes denominações, das mais diversas, das mais sérias até as piores. Eu já preguei em um monte de denominação. Se vocês vissem eu pregando e ensinando a palavra de Deus numa igreja episcopal ou anglicana, todos cerimoniosos. Na anglicana me deram a roupa de sacerdote, eu me vesti de sacerdote deles para poder pregar, senão não podia pregar. E depois você me vê pregando eu na Deus é Amor e gritando como ele e ordenando os demônios sair e os demônios saindo. Não sei se era porque eu gritei muito ou o quê, mas aconteceu. Você vai dizer, é o mesmo Tito Berry? É o mesmo, porque é missionário. Então eu tenho toda uma vida vivendo e praticando igreja. E nunca fui membro registrado de nenhuma delas. E todas elas foram me conhecendo todo este tempo como missionário, e eu continuo como missionário. E nunca tenho uma denominação onde eu me filie. E agora pior. Com tanta visão que Deus me deu, nem doido vou me filiar a uma denominação. Para quê? Para estar preso, para que me controlem onde eu tenho que ir e a ver o dinheiro que você ganhou. Eu ganho dinheiro na missão, porque Deus me dá abundante, mas eu não peço nunca. Nunca peço. Eu tenho cada caso extraordinário de, por exemplo, me convidar um pastor que está aqui em Curitiba, mas era em que lugar? Era em Lages, Santa Catarina. Ele me convida
E eu digo, não posso pregar porque tenho que pregar em outra igreja. E ele me diz, que hora tu prega lá? Que hora tu se desocupa? Bom, o culto lá é às 4 da tarde. Então, disse ele, para 6 da tarde, 6 e pouco, você se desocupa. E aqui o culto começa às 7, então venha, termina lá e vem para cá. Eu fui e fiz exatamente isso que ele pediu. E chegou a hora, eu fui lá. Mas não para pregar, porque eu disse, eu não vou chegar ao horário, e porque eu não controlo o horário no final de culto onde eu ministro, eu posso ficar uma hora a mais. Então, eu não controlo, e aí eu poderei chegar tarde. Não importa, pastor Tito, me diz. Eu ponho outro para pregar, mas você venha, eu quero que você venha. Eu não sabia porque tanto ele queria que eu fosse visita naquela noite. Eu chego lá e ele manda a igreja dar uma oferta para mim. E diz para a igreja, vocês acabaram de ofertar para a igreja. Já ofertaram, já entregaram seus dízimos. Agora eu vou pedir uma oferta para o missionário Tito. E começou a dizer quem eu era, que me apresentou assim, com poucas palavras. E quando estava me apresentando, de repente ele pergunta para a igreja, quantos conhecem aqui o missionário Tito? Ele ficou bobo de ver, e eu também. Não ficou praticamente nenhuma mão baixada. Foi extraordinário aquilo. A multidão de mãos levantadas, sabe? Impressionante. E me levantou uma oferta para mim, eu não preguei, fui embora com a oferta no bolso. Então, essa é a minha vida de missionário. Podem dizer que eu sou desigrejado? E quantos outros têm sua boa razão para não congregar nas denominações e sim congregar em Cristo? E são fiéis a estarem congregados em Cristo? Meus irmãos, julgá-los de desigrejados e menosprezá-los porque deixaram de ir à sua denominação é uma ofensa contra o corpo de Cristo. Eles são muito mais corpo de Cristo que vocês nas denominações. É dura esta palavra, mas é a pura verdade que está no Novo Testamento. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor que me ouça esta mensagem. Onde quer que chegue este vídeo, lembre-se, a igreja é local. Busque a unidade. Não busque a unificação. A unificação é dizer, marcha para Jesus, congresso aqui ecumênico, congresso lá de evangelização, se convida a Igreja Universal, convida todos os pastores e oficiais das denominações, e tivemos uma unidade tremenda, porque estavam todos. Não, isso é unificação, não é unidade sequer. Nem sequer a unidade, muito menos unicidade. Mas já que a unicidade é essencial e está em nós, então, e a igreja está dividida, não somente busque a unidade. Buscar a unidade já é bastante, mas procure também viver a unicidade que está dentro de você, porque o sangue que custou a sua salvação é o que custou a salvação dos outros. Ame os outros, mesmo que se congreguem em diferente lugar ou não congreguem em nenhum templo, como os tais desigrejados. Mas não esqueça, não existe desigrejados, porque quem ia à igreja sem ser salvo, esse nunca teve igreja. E quem ia a uma denominação sendo salvo, esse nunca deixará a igreja. Deixa a denominação e troca por outra, ou encontra o viver da igreja genuína, como eu prego e ensino. E com isto não estou contra os irmãos denominacionais, nem os persigo. Pelo contrário, eles me amam e eu amo eles e respeito eles, e quando eles me convidam, eu não vou, como hoje nos templos denominacionais, sobe um pregador para pregar contra pastores. Eu não faço isso.
Eu não ocupo púlpito nenhum para pregar contra pastores e contra ideologia de gênero e contra aborto e contra os comunistas, nada disso. Eu ocupo o púlpito para pregar a palavra de Deus que edifica a própria igreja de Cristo Jesus. Amém? Um grande abraço na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.